Olá, queridos irmãos e irmãs, e vamos dar então continuidade aos nossos estudos bíblicos, e a pergunta de hoje é a seguinte: um amigo meu, esses dias, me mostrou um texto que me deixou um pouco confuso. É o texto que está em Hebreus 7:3. Esse texto está falando de Melquisedeque, e segundo meu amigo, esse Melquisedeque lá do Velho Testamento seria Cristo pré-encarnado. Isso tem fundamentação bíblica? Pode preparar um estudo sobre esse tema? Muito obrigado, querido irmão, por esse tema aqui muito interessante. Será que Jesus Cristo ele viveu como homem lá no Velho Testamento? Nós vamos aprender tudo no estudo de hoje. E você, tem alguma dúvida? Coloque aqui nos comentários, eles estão abertos para você aproveitar. E a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Lembrando que nós temos publicado vídeos aqui sempre de segunda a sexta, às 15 horas. E para você receber os novos estudos, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição, é gratuito, é aqui no YouTube e você vai aprender muitos temas abençoados para o seu crescimento espiritual, ok? Se você não me conhece ainda, eu sou o professor presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e também sou autor desse canal e eu ajudo você a crescer no conhecimento da Bíblia, a aprender temas difíceis com uma interpretação fácil, uma forma de explicar mais fácil, linguagem ali mais fácil, sem aquela linguagem teológica complicada. Então você vai contar com a minha ajuda para isso. Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema hoje. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Hebreus capítulo 7, versículo 3. Esse texto, a partir do verso 1, Hebreus 7, a partir do 1, está falando de Melquisedeque. E sobre Melquisedeque diz o seguinte: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Olha só que texto emblemático a respeito desse personagem um tanto misterioso da Bíblia Sagrada. Queridos, quando nós falamos de Melquisedeque, ele de fato é um personagem misterioso que aparece ali na Bíblia Sagrada. Especificamente a sua história inicia ali, é contada em Gênesis, só que ele aparece e desaparece da cena bíblica sem muitas explicações para nós que somos leitores. E esse fato, infelizmente, tem feito muitos erradamente pensar que Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo ali em Gênesis desceu à terra com o nome de Melquisedeque. E, obviamente, sendo esse Melquisedeque rei e sacerdote, como Gênesis menciona, logo então Jesus teria vivido nessa terra como um ser humano ali nos tempos do Velho Testamento. E o que eu quero trabalhar com você nesse vídeo? Eu quero mostrar para você que isso não faz qualquer sentido. Obviamente, com análises bíblicas, mostrar que Melquisedeque e Jesus Cristo não são a mesma pessoa. E como que a gente faz isso? Obviamente, você que já me assiste aqui já sabe, contexto, análise detalhada. Vamos começar então trabalhando o quem. Quem é Melquisedeque? Se você já sabe, você vai relembrar alguns detalhes aqui. Eu tenho algumas informações aqui que talvez você não saiba, hein? Se você não estudou palavra por palavra ali os textos a respeito desse personagem. Vamos lá então. A Bíblia narra que após Abraão travar uma batalha para salvar o seu sobrinho Ló e também a família de Ló, que estavam em grave perigo, porque foram ali subjugados por alguns reis malignos, Abraão sai então em socorro do seu sobrinho e foi vitorioso nesse socorro, vencendo ali diversos reis. E aí, quando acontece essa questão, vai ao encontro de Abraão um tal de Melquisedeque. E observe bem no texto bíblico como que esse Melquisedeque é citado para a gente. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Diz o texto: rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Você sabe que cidade é essa de Salém? Olha só, muita gente vai se surpreender, mas Salém é um antigo nome da famosa cidade de Jerusalém, que você conhece bem hoje.
antes de Jerusalém chamar Jerusalém, ela já teve o nome de Salém. Ou seja, esse Melquisedeque, ele era rei ali naquela região onde hoje está Jerusalém e onde, né, lá no Velho Testamento esteve também Jerusalém, por exemplo, muito famosa na época do rei Davi, rei Salomão e por aí vai. Então veja, Abraão identifica esse misterioso homem como um adorador do mesmo Deus que ele, pois reconhece a sua posição superior de rei e de sacerdote do Deus Altíssimo e oferece a esse personagem o dízimo, que é a 10ª parte daquilo que ele conseguiu ali com essa batalha. Observe Gênesis 14, 20. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Observe aqui que o nome Abrão, né? Então, nessa ocasião, Deus ainda não havia mudado o nome de Abraão, ou de Abrão para Abraão. Então, nós estamos um pouquinho antes da mudança de nome. Agora, veja, em contraste com isso, Abraão, em seguida, não aceita qualquer aliança com o rei pagão de Sodoma. Então observe que Melquisedeque ele é reconhecido de fato como um homem de Deus, alguém que Abraão reconhece como uma pessoa diferenciada, um servo do Deus Altíssimo. Já esse rei de Sodoma não é reconhecido com nada disso, era de fato um rei pagão. Esse misterioso rei de Salém é citado novamente no Salmo 110:4, se você quiser anotar para estudar depois. Também lá em Hebreus 5, de 6 a 11. E também citado em Hebreus 6:20 e em Hebreus 7:28, em analogias sobre Cristo. Hebreus relaciona muito esse personagem com Cristo. Mas agora que nós já relembramos um pouquinho do personagem, eu quero explicar algumas questões importantes para te mostrar por que Melquisedeque não pode ser Jesus, ou por que Jesus não pode ser a mesma pessoa que Melquisedeque. Eu quero que você fique até o final agora, eu vou deixar o principal argumento para o final, para a gente fechar, e aí a nossa análise fica aí de uma forma bastante aprofundada. Se você gosta de estudos como esse, de profundidade bíblica, e quer algo 100 vezes mais profundo que isso, ou seja, nós vamos pegar desde Gênesis, vamos até Apocalipse com análises muito mais profundas, porque a gente vai gastar mais tempo ainda para fazer isso, o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa está com vagas abertas. Link no primeiro comentário e na descrição. Você vai estudar comigo em videoaulas para estudar em qualquer horário, em qualquer equipamento. E claro, você vai ter inclusive o meu zap para tirar dúvidas pessoalmente comigo, ok? Olha que interessante. Esse é um projeto missionário aqui do nosso canal, que nós buscamos levantar fundos para ajudas de missionários. Então, se você quer aprender a Bíblia e ajudar campo missionário, é esse curso que você tem que fazer, ok? Vamos lá então. A leitura de todas as passagens que citam Melquisedeque nos mostra claramente que ele era uma pessoa e o Messias esperado, né, que nós sabemos que é Jesus Cristo, era outra pessoa. É impossível, dentro das narrativas bíblicas, que fossem o mesmo personagem. Que Jesus Cristo tivesse vindo à Terra e tivesse ali se apresentado a Abraão com o nome de Melquisedeque. Vamos começar observando o Salmo 110:4, que nos deixa isso muito claro. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então nós temos aqui uma fala, um salmo messiânico, que é para o Messias, sacerdote para sempre. E nós temos uma outra fala que fala a respeito de uma ordem sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vamos analisar esse salmo e nós vamos observar essa separação dessas duas personagens aqui, que está bastante clara aqui dentro dos contextos, e você vai perceber isso. Olha só, aqui o salmista está falando sobre o Messias. Esse Messias, que hoje nós sabemos ser Jesus Cristo, ele segue dentro da sua missão a ordem de Melquisedeque, e eu vou explicar para você o que é essa ordem de Melquisedeque. Veja, essa ordem significa que esse Messias, né, esse que iria vir, o Salvador, o ungido, ele não é da linhagem familiar dos levitas. Até
porque os levitas, né, lá na época de Melquisedeque, eles nem existiam ainda. Eles viriam depois que Abraão tivesse filho, e aí o filho de Abraão, então a gente tem lá Abraão, Isaac, Jacó, e aí Jacó tem Levi, e dali vem os levitas. Então Melquisedeque, ele vem antes dos levitas. Então ele não tem ali a sua ordem sacerdotal vinda de levitas, e nem Jesus Cristo. Então o Messias não é da linhagem familiar dos levitas, de onde pela lei vinham os sacerdotes, pois Jesus é da tribo de Judá. E é nesse aspecto que ele se assemelha, que ele é semelhante à ordem de Melquisedeque. Melquisedeque também não vinha dos levitas, porque nem existiam, e Jesus também não veio da ordem sacerdotal dos levitas. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus, ele é rei e ele é também sacerdote. Por quê? Porque a sua designação veio diretamente de Deus, da mesma forma que Melquisedeque. Então, basicamente, é isso que significa a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio designado diretamente pelo próprio Deus. E é por isso superior àquele da lei. Porque o próprio Deus designa de uma forma descentralizada e focada em uma pessoa só. Portanto, nós vemos aqui uma distinção clara entre os personagens dentro desse salmo. Nós temos o Melquisedeque, que representou esta ordem de sacerdócio dada diretamente por Deus. Depois nós temos Jesus Cristo, que também não vem da tribo de Levi e é também designado por Deus o sacerdote maior. O texto de Hebreus 7:3, então, precisa ser compreendido à luz do seu contexto. Então relembre aqui o texto. Olha, ele está falando de Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Eu vou explicar essa frase que é muito importante, ok? Na sequência. Não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante, vou explicar daqui a pouquinho aqui, ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Observe, o autor de Hebreus está tratando do reinado e sacerdócio superior de quem? Do Messias, perfeito? Quando ele fala que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, o que ele está apontando aqui? Está apontando claramente que tanto Melquisedeque quanto Cristo têm ministérios inspirados por especial indicação divina. E não, observe bem agora essa parte, não por terem nascido em determinada tribo, como a lei exigia dos sacerdotes. No caso de Melquisedeque, que era lá do Velho Testamento, levitas nem existiam ainda, iriam existir muito lá na frente. E ele já havia sido designado sacerdote pelo Deus Altíssimo. No caso de Jesus, no Novo Testamento, já existiam levitas, já existia a tribo de Levi, mas mesmo assim Jesus, sendo da tribo de Judá, foi designado por Deus. É por isso então que ele cita essa questão de família, de genealogia. Tanto Melquisedeque quanto Jesus, eles são descentralizados dessa lei lá do Velho Testamento. Não é também uma indicação de que Melquisedeque era eterno. Não, não tem nada a ver com isso. Ou uma aparição sobrenatural, sem qualquer ligação com a terra. Você sabia que tem pessoas que pensam que esse Melquisedeque era uma aparição de Jesus Cristo, que apareceu ali, falou com Abraão, pegou os dízimos e foi de volta para o céu? Não, 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 não. Sabemos que Melquisedeque era um rei de uma cidade real, que é inclusive citada, Salém, que eu já expliquei para você, que era um dos antigos nomes de Jerusalém. Portanto, ele era uma pessoa que nasceu, uma pessoa que viveu e dentro da regra bíblica ele morreu, ok? Somente poucas exceções não morreram, como Elias, como Enoque. O restante, todo mundo morreu, né? Inclusive, alguns foram ressuscitados e morreram depois de novo. Então, observe que tudo mostra que Melquisedeque era um personagem real e que ele não era Jesus Cristo. Mas agora, tem o principal argumento que eu quero apresentar a você. Melquisedeque é apresentado semelhante a Jesus. E isso aqui coloca uma pedra, mata totalmente a argumentação dessas pessoas que falam que Jesus era Melquisedeque. Veja, além de tudo que foi posto, observe esse trecho de Hebreus 7:3. Feito, está falando de Melquisedeque, semelhante a quem?
ao Filho de Deus. Ou seja, aqui está designando Jesus. Melquisedeque, então, semelhante a Jesus Cristo. Observe aqui claramente a diferenciação entre Jesus Cristo, que é o Messias, e o Melquisedeque. Existe uma diferenciação e uma palavrinha muito importante que é a semelhança. O autor de Hebreus ele aponta claramente que Melquisedeque foi semelhante a Jesus e não que ele era igual a Jesus ou que ele era o próprio Jesus. De forma nenhuma, Hebreus vai nos citar isso. As semelhanças entre Cristo e Melquisedeque estão aonde? Estão na forma como são apresentados ali dentro da Bíblia. Ambos eram reis, e o Senhor Jesus também é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e sacerdotes do Deus Altíssimo. Jesus é chamado na Bíblia de sacerdote, ele é o mediador entre Deus e os homens. Então observe as semelhanças de Melquisedeque e Jesus Cristo nesses aspectos e também no aspecto sacerdotal, onde Melquisedeque ele não vem da linhagem de Levi, ele é antes dessa linhagem, mesmo assim foi designado sacerdote diretamente por Deus, e Jesus não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá e também foi designado sacerdote e rei pelo próprio Deus. Não por genealogia de nascimento da tribo de Levi, mas por escolha do próprio Senhor, por designação direta do Pai. E isso é muito importante, sendo por isso uma exceção, e isso demonstra uma superioridade a qualquer outro reinado e sacerdócio dentro da Bíblia. Essa é a diferenciação que é feita e essa é a forma de colocar a semelhança entre eles. Pessoas diferentes, semelhantes no aspecto de seus ministérios, da designação de Deus e da forma de atuação de cada um deles. Sendo assim, queridos, a ideia de Melquisedeque, ou que Melquisedeque seria o Cristo pré-encarnado, ou seja, que veio dar uma passeada aqui na Terra para fazer algumas coisas lá no Antigo Testamento, ela não consegue permanecer de pé. Com uma análise bíblica criteriosa dos textos bíblicos que nós temos a respeito dos dois, e nem com as comparações entre o ministério de Melquisedeque e de Cristo. Não tem como dizer que os dois são a mesma pessoa. A diferenciação deles é clara, e a semelhança entre os seus ministérios não é no aspecto de serem a mesma pessoa, mas no aspecto dos ministérios, na forma de designação de Deus para cada um deles nas suas missões e na forma como são citados dentro da Bíblia Sagrada. Espero que tenha ficado claro, mas vamos aprender um pouquinho mais de Bíblia? Olha só, sabe aqueles apelos que são feitos na igreja? Você aceita Jesus? Isso é uma heresia? O crente não pode aceitar Jesus? Eu vou explicar nesse texto. Melhor dizendo, nesse vídeo, eu vou mostrar um texto na Bíblia que vai falar definitivamente se pode ou não aceitar Jesus. Então, veja nesse vídeo, vou ficando por aqui, fica com Jesus.